Pois bem, meus amigos, o sapo cachaceiro que desgoverna este país conseguiu a façanha de chamar trabalhador de playboy e a vergonha foi tanta, mas tanta, que ele teve até que apagar o post. Mas como quem perdoa é Deus, na internet nós fazemos o print e exposição da hipocrisia, porque isso pegou mal até mesmo entre a militância mortadelística. E para piorar a situação, o egresso etílico ainda organiza um jantarzinho ostentação e ganha cachaça milionária de presente. Aliás, vocês ficarão surpresos quando souberem quem foi que deu o presente. Ou não, né? Porque também já é uma figurinha meio carimbada. E enquanto isso, no Olimpo Tupiniquense, Dino bloqueia o penduricalho milionário que o Mota tinha acabado de aprovar na Câmara. Lembra? Eu fiz vídeo sobre o assunto. Dino bloqueou. Mas não se enganem, essa é só mais uma jogadinha ensaiada com o petismo que eu vou expor em todos os detalhes nesse vídeo. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começamos aqui com essa notícia de mais um talagaço no popô do povo brasileiro que vem lá da revista Olha, a Veja. Sem trabalhar, não fizeram nada além de aprovar penduricalho milionário, já chegaremos nesse assunto, mas sem trabalhar e quando trabalham até, a gente não sabe se é melhor terem ficado de férias, né? Câmara já custou 500 milhões de reais aos brasileiros em 2026. 500 milhões de reais para os alecrins dourados não terem feito nada. Ou talvez melhor que não tivessem feito, porque aprovaram de novo. Eu não consigo ainda, não desce na garganta essa história do penduricalho milionário. Mas você sabe onde é que vai bater essa conta aqui, né? Sempre em mais impostos no nosso popozinho. Vamos adiante, começando com eles, os nossos magnânimos, que às vezes também era melhor terem tirado férias, né? Não sei se essa notícia aqui muita gente vai comentar, mas isso daqui prova que realmente nós não vivemos em uma democracia, porque numa democracia o povo pode criticar as autoridades, mas os magnânimos não querem, eles querem ser incriticáveis. E o STF confirma uma pena maior para crimes contra a honra das autoridades. Então, o tribunal rejeitou um argumento de que o dispositivo do Código Penal viola a liberdade de expressão e, por 6 votos a 4, quem caluniar, difamar ou ofender alguma autoridade terá a sua pena aumentada. Eu só quero deixar aqui registrado quem é que votou pelo aumento da pena. Foi Flávio Dino, a gente já sabia. Nunes Marques, o ministro, o Mudim do Bolsonaro, o Cássio com K, ele também votou. E aí dói, né? A gente já não espera muito dele, porque a gente vê que é uma atrás da outra, mas dói. Zanin, Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Então, só para ficar consignado aqui que o Cássio com K votou a favor desse absurdo. E aí veio a notícia surpresa do dia. Dino suspende penduricalhos do serviço público nos 3 poderes, porque tem penduricalho no judiciário. Aliás, foi essa desculpa usada para a votação na Câmara. Ai, mas já tem esse penduricalho no judiciário, precisamos aqui colocar também nos nossos outros queridinhos cabides de empregos. E aí o Dino foi lá e vetou a história. O ministro do STF suspendeu os penduricalhos e reforçou o cumprimento do teto, que é uma remuneração básica, pouquinho, né? R$ 46.366. Depois voltaremos aqui neste assunto. E ainda empurrou para os colegas, porque assim, pessoal, ninguém quer comprar briga com o funcionalismo público. Então, vetar este aumento coloca o STF contra o funcionalismo público. O que eu faço? Eu estouro a pipoca e fico assistindo essa treta, que é para isso que eu pago a internet. E aí o Dino ainda vai lá e toca no popô dos coleguinhas. STF, porque vai ter que julgar no colegiado, foi uma decisão monocrática, ele passa para o colegiado. No dia 25, eles terão que julgar a decisão de Dino sobre suspender o penduricalho e estão entre a cruz e a espada. Se votam pelo sim de suspender o penduricalho, eles compram a briga com
os servidores públicos. E se eles votam para manter o penduricalho, fica pior ainda na opinião pública, porque o povo que paga imposto não gostou nada da notícia. Então, é o jogo do perde-perde pro STF. Acho isso tudo muito legal. E aí vemos aqui a análise do nosso querido Guedinho do G1, o blogueiro da Globo, que diz que essa decisão do Dino sobre a suspensão de penduricalhos também é uma resposta ao Fachin. Ao suspender benefícios que furam o teto nos 3 poderes, o ministro Flávio Dino entra em terreno que a presidência do STF e o CNJ vinham evitando enfrentar de peito aberto, é aquilo que eu disse, né? E o Dino tá chateadinho, assim, com o Fachin, porque o Fachin quer colocar aquela história do código de conduta, que ele não tá conseguindo apoio por razões meio óbvias, falei já em outros vídeos sobre os escritórios de advocacia dos parentes, sempre deixo linkado os últimos 3 vídeos aqui no izinho, se vocês perderam, vocês podem assistir. Mas não é só isso, não é só a treta com o Fachin. Por quê? Essa matéria aqui é o tipo de recado cifrado. Eu vou ler a manchete e vou explicar. Mota diz esperar que Lula sancione reajuste a servidores da Câmara e que, após isso, vai aproveitar este momento para elevar a verba de gabinete dos deputados, que já é altíssima, né? Segundo o presidente da Câmara, aumento para gastos dos gabinetes é necessário, mas pouco, né? Para se fazer frente aos reajustes dos servidores. Elevação deve ser de cerca de 30 mil por mês para cada deputado. A gente já gastou R$500 mil apenas em 2026. Imagina com esse aumento para quanto vai esse gasto. Mas esse recado do Mota é o seguinte: quando o Mota fala assim, eu espero que o Lula sancione, é porque se o Lula vetar, eles já têm votos para derrubar o veto e isso vai gerar desgaste com o governo. Ou seja, eles vão fazer corpo mole para aprovar as pautas que o Lula quer, porque até agora tá andando super rápido, infelizmente. Até falei disso no vídeo que eu postei de manhã. Mas então, o Lula, sabendo que não ia ganhar a briga no legislativo, ele faz a jogadinha ensaiada com o Dino, porque aí faz de conta que não tem nada a ver com o PT, entendeu? Então essa é uma briga interna do STF também, mas é uma jogadinha ensaiada com o Lula, que sabe que não conseguiria ganhar no legislativo e tava pegando muito mal para a base da esquerda, entendeu? Esse negócio de super salário na esquerda não pega bem entre a base. Então, o Lula se livrou, empurrou o problema para o STF, eles que se virem. Falei que o Fachin estava na história do Código de Ética, pois tá difícil a história, porque ele teve até que cancelar o almoço, ó. Fachin cancela almoço com ministros do STF em meio à resistência sobre o Código de Ética e Ricardo de Moraes. O encontro ocorreria na semana que vem e a nova data deve ser definida após o Carnaval. E isso daqui, pessoal, foi antes do chiliquito que o Toffoli e o Moraes deram e que eu já comentei em outro vídeo, então tá linkado aqui. Se perdeu a explicação, corre lá e assiste. Outra matéria interessante sobre o STF que saiu agora, hoje, há poucas horas atrás, foi lá na coluna da Malu Gaspar, falando que ministros do STF pressionam Alcolumbre contra a instalação da CPI do Master. Super normal. Ministro ligando para a senadora dizendo, ó, se tiver essa CPI aí, eu tenho um processo aqui que eu acabei de ver na minha gaveta que pode ter andamento. É mais ou menos isso que eu imagino na minha cabeça, fanfic da minha cabeça. Mas aí é que ela conta a história que especialmente o Davi Alcolumbre está sendo pressionado para não instalar esta CPMI, que eu já falei para vocês. A CPMI, tendo as assinaturas, não depende de autorização. O que dependeria de autorização seria uma CPI no Senado ou na Câmara. A da Câmara, o Mota já votou. Mas aí o Davi tá negociando. Olha aqui que democracia, harmonia entre os poderes. Eles noticiam isso aqui como se fosse uma coisa super normal, tá? Então, a pressão de uma ala do Supremo, Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, essa é a ala do Supremo, foi confirmada pela equipe da coluna com 3 fontes que acompanharam de perto a discussão de bastidores entre os interlocutores do Alcolumbre e membros do próprio Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram, óbvio, né? Aí ela fala que já teve as assinaturas e que, de acordo com relatos obtidos, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalado, poderia
aprofundar a crise de imagem do Supremo. Ai, pobrezinhos, eles nem fizeram nada, né? E aí o Alcolumbre, ele tá negociando, ó, caso a CPMI seja instalada, a oposição também pretende investigar as histórias do Toffoli no resort. E a manobra aqui que eles falam é a seguinte, ó, até o momento, nem o Gumota na Câmara, nem Alcolumbre no Senado tem indicado ter nenhuma intenção de instalar a CPMI. Nos bastidores, que é onde a mágica acontece, né, meus amores? Nos bastidores, Alcolumbre tem dito que se a pressão pela comissão se tornar insustentável, ou seja, precisamos pressionar, ele poderá autorizar a CPI só com os senadores, dado que ele tem maior controle sobre a casa do que o Gumota. Então, resumindo, se a pressão estiver grande, e estará, porque até a mídia está na pressão dessa história do Master que furou a bolha, não é algo da direita bolsonarista. Tá todo mundo falando, ó, tá pegando muito mal, isso aqui precisa ser avaliado. Então, entre instalar uma CPMI, que na visão da oposição seria melhor, ele vai instalar uma CPI só com senadores para controlar melhor o que vai ou não ser investigado.